Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para a aula 46, objetos de conhecimento, condições de equilíbrio de um ponto material. Então, a gente está iniciando aí uma nova sequência didática, a sequência didática 7, que trata de equilíbrios. Vamos ver equilíbrio de corpo extenso e equilíbrio de ponto material. Então, a aula de hoje, a gente vai fazer uma abordagem teórica, né? Vamos falar sobre resultante de um sistema de força. Na verdade, a ideia aqui é, inclusive, fazer uma revisão um pouco de operações com vetores, mas agora focado em forças, né? Então, vamos falar sobre alguns conceitos, né? Dar alguns exemplos e vamos partir para a parte principal, condições de equilíbrio, né? Estático e dinâmico, conceitos e exemplos também. Eu sou o Caio Polito. Vamos lá. Então, um conceito inicial, inclusive é um conceito que já foi abordado, mas agora a gente vai tratar mais detalhadamente dele, é de ponto material. Então, em mecânica clássica, ponto material, massa pontual ou massa putiforme, a gente vai falar qualquer um desses termos aí, é uma abstração feita para representar qualquer objeto que, em virtude do fenômeno, tem dimensões desprezíveis, ou seja, dimensões tais que não afetam o estudo do fenômeno. Então a gente pode desprezar as dimensões, que ainda assim a gente consegue fazer uma descrição física, físico-matemática, do fenômeno, fazer modelos. Por exemplo, no estudo dos movimentos da Terra, dada a distância que separa esse corpo dos demais, suas dimensões são desprezíveis e ela pode ser considerada um ponto material. Porém, caso algum outro corpo se aproximasse da Terra, seria preciso abandonar essa aproximação e considerar o tamanho da Terra e a sua estrutura. O que, na verdade, a gente tem aqui é basicamente a ideia de um conceito relativo, né? O ponto material, ele não é um conceito absoluto. Então, a gente pode olhar as estrelas, olhar o Sol, dependendo de qual tipo de fenômeno, né, em que contexto a gente está. Ora, a gente pode desprezar as dimensões, pode tratar o ponto como ponto material, ora não pode. E aí, obviamente, as próprias condições, né, das situações vão nos dar a oportunidade de saber quando a gente pode fazer isso ou não. É até interessante notar que quando a gente viu naquela aula sobre aspectos históricos, né, da evolução do conceito de espaço, né, dos atributos, né, dos objetos, dos corpos, né, a gente lembra que para Descartes a dimensão era um atributo imprescindível. Na verdade, era o mais importante, né, a dimensão de um corpo. Para Newton, a inércia. E quando a gente simplesmente começa a trabalhar determinados problemas aqui e a gente vê que a gente pode desprezar as dimensões, isso significa que a física de Descartes, né, a física cartesiana, ela realmente é inadequada. A gente pode muito bem desprezar as dimensões, mas a massa do ponto material, que tem a ver, obviamente, com a questão da inércia, não pode ser desprezada. Então, quando a gente fala em termos de ponto material, a gente já está acenando aí para a mecânica newtoniana, né? Ou um aspecto dela. Em termos dos atributos, né? Lembra lá, primários, secundários, né? As qualidades primárias, secundárias, né? Para Newton, inércia está classificada como uma qualidade primária. Para Descartes, não. Então, vamos lá. Então, a gente vê aí, por exemplo, nosso sistema solar. A gente tem o Sol, tem os planetas, tem planetas gigantes, né? Principalmente os gasosos, né? Júpiter, né? Saturno, né? Terra pequenininha. A gente sabe que tem uma Lua aqui, né? Que é o satélite, né, natural da Terra. Mas, para efeitos, por exemplo, né, de fazer descrição, exemplo, leis de Kepler, que a gente vai ver, a gente pode tratar a Terra como um ponto sem problema algum. Um ponto que está com uma certa distância do centro do Sol. Agora, tem outras situações que a gente não pode fazer isso. Não pode tratar, né, os astros
como um todo, estrelas, né, como pontos materiais. Por exemplo, quando a gente estiver preocupado em fazer descrição de eclipse. Os eclipses, por exemplo, solares e lunares, a gente vai ver um pouco mais detalhadamente no segundo ano. Mas, exemplo, você tem o Sol aqui, você tem a Terra e a Lua está girando em torno da Terra. Então, quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, ela vai formar um cone de sombra, né? E a gente tem alguns tipos de eclipse, né? Parcial, total. O fato de existir eclipse parcial, o eclipse parcial, é um sinal de que o Sol tem que ser tratado como uma fonte extensa, não como um ponto material. Ok? Aí a gente tem estrelas, né? As estrelas muito distantes da gente, a gente trata como ponto material. O Sol é uma estrela, que pode ser tratada como ponto material ou não, vai depender do fenômeno a ser analisado, como foi comentado. A gente tem situações, a maioria dos nossos problemas, né? Plano inclinado, bloquinho que está sobre uma superfície, bloquinho que está suspenso por sistema de Houpt-Annas. Vamos ver que a maioria das vezes, a não ser quando o próprio enunciado deixa muito claro para a gente pode tratar os blocos como pontos materiais. Apesar no desenho, geralmente está exagerado em termos de tamanho, mas tratamos como ponto material. Então vamos lá. Sistema resultante de força. Na verdade, a gente já comentou algo parecido quando a gente estava falando de resultante centrípeta e resultante tangencial. Mas imagine que a gente tem um corpo, e o corpo está descrevendo um movimento qualquer. Eu coloquei aqui um movimento curvo, mas poderia ser um movimento retilíneo, sem problema algum. E a gente tem um sistema de força. Né? Dependendo de como estão essas forças, essa trajetória pode ser curvilínea ou pode ser retilínea. Mas o importante aqui não é falar de trajetória. Agora vamos falar sobre força. Então imagine que você tem uma massa e nessa massa são aplicadas duas forças. Uma força de uma certa natureza, uma força com outra natureza. A gente sabe que a resultante das duas é a soma vetorial. Né? Então a gente tem um sistema de força aplicado a um objeto e a resultante ela tem aí sua direção dada pelas uma das regras que a gente vai fazer uma revisão daqui a pouco, inclusive, para fazer uma retomada, né, dessa parte operatória com vetores. Mas, adiantando, a regra do paralelogramo nos dá aí a força resultante. Então, força resultante é a soma vetorial das duas. Então, um sistema resultante de força, você tem um sistema de força e você tem uma resultante. Essa resultante aqui, ela vai ser bastante importante quando a gente for falar sobre o conceito de equilíbrio, as condições para um corpo estar em equilíbrio. No caso aqui, ponto material. Outra coisa bastante interessante, a força resultante aqui é F1 mais F2 porque são as únicas que estão atuando no corpo, um corpo massivo. Lembrar sempre, nosso ponto material, essa materialidade é representada pela massa. Resultante de força não implica direção de movimento. Coisas são bastante distintas. Quem descreve a direção do movimento ou a trajetória são as velocidades vetoriais instantâneas. Né? Então aqui a gente pode ter uma força, poderia ser uma força centrípeta e o móvel fazendo o movimento circular. Então velocidade é uma coisa, força é outra. Até porque essa força a gente sabe, pode ter uma componente na direção da velocidade e uma componente perpendicular. Na direção da velocidade, pode aumentar o valor da velocidade em módulo, né, a rapidez, o speed, ou, quando é perpendicular, mudar a sua direção. Então, a gente tem o sistema de força e aplicado num ponto. É óbvio que o sistema de força, se eu tenho uma força resultante, vai implicar uma aceleração resultante. F é igual a ma, não é? E aqui a gente tem um corpo, que a princípio a gente nota que ele não é um ponto material, e a gente tem aí várias forças aplicadas no corpo. Lembrar, os vetores são representações matemáticas. Os vetores, quando são carregados de um ponto para o outro, eles continuam representando aquela grandeza física. Né? É uma abstração matemática que representa uma grandeza física. Que tipo de grandeza? Uma grandeza vetorial, que tem direção, sentido e modo. Então eu tenho três vetores aqui que estão atuando em pontos distintos, mas se eu tratar esse corpo aqui como um corpo, né, como um ponto material,
Obviamente, é muito mais adequado eu fazer a aplicação da força num único ponto. Então, se a gente pegar todas essas forças aí, a F1, vou chamar essa aqui F2, essa aqui é F3, e fazer ela aplicar num único ponto, sendo que essa força aqui é exatamente essa aqui, é o mesmo vetor, mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido, portanto, a mesma representação da mesma força, eu simplesmente tenho ela aplicada num ponto. Então, a gente tem um sistema de força atuando num ponto. A força resultante seria a soma da F1 mais F2 mais F3, que a gente pode calcular utilizando aí as regrinhas, né? Então, basicamente, se tiver N forças, a gente vai ter a soma de todas essas forças na a nossa força resultante aplicada num único ponto, né? Ah, mas eu teria que levar em conta o fato dessa força ser aplicada numa posição diferente dessa aqui? Não, se a gente estiver tratando desse corpo como um ponto material. E o contexto vai nos dizer se é ponto material ou não. A gente vai ver em uma aula futura que quando a gente tratar de corpos, né, que são extensos, quando a gente for falar de equilíbrio de corpo extenso, aí a posição, né, da aplicação da força, o ponto de aplicação da força começa a fazer diferença, né? Aqui o que é importante é que se esse corpo todo aqui ele for tomado como um único ponto, as forças estão atuando naquele ponto. Essa que é a ideia. Um corpo extenso ele tem rotação e aí realmente o fato de uma força ter uma certa distância em relação à outra vai fazer diferença para a gente, mas não por agora. Então nessa aula aqui a gente não se preocupa com isso. Então vamos lá. Vamos começar aqui um conjunto de revisões relativamente rápidas, né? Porque é uma revisão, a gente já viu isso. Então, a gente pode somar forças, 2, 3, 4 forças, de várias formas. Então, uma soma vetorial, via a regra do paralelogramo, é aquilo que a gente já viu. Então, se eu tenho um vetor U aqui, um vetor V, a gente sabe que a soma do vetor U com o vetor V vai ser o nosso resultante. U mais V ele pode ser dado pela regra do paralelogramo. Como é que é? A gente vai simplesmente ligar os dois vetores pela origem. Vamos simplesmente pegar um dos vetores e fazer uma reprodução dele, pegar ele, fazer um transporte paralelo, né, para a extremidade do outro. Então, na extremidade do V a gente coloca o U, e na extremidade do U, a gente pega o V, paralelo e com o mesmo tamanho, coloca aqui, né? E aí, a gente vai pegar a origem dos dois vetores originais e ligar com a extremidade, né? Que é onde se encontram os dois vetores que a gente simplesmente fez o transporte, né? A gente transportou, a gente redesenhou aqui, né? A gente chama de transporte paralelo. E a origem desse aqui com a extremidade disso aqui, a gente traça o vetor resultante, né? Então, é a regra do paralelogramo. A gente forma um paralelogramo aqui, né? Então, a gente tem esse lado e esse lado aqui são idênticos, só em posições diferentes. Esse lado e esse lado aqui são idênticos. E aqui a gente tem a resultante, que é U mais V. Ok? E aqui a gente também tem representado U menos V. Por que que isso é importante, né? A gente vai ver daqui a pouco, né? Mas daqui a pouco eu digo no conjunto, né, de exercícios que a gente vai resolver sobre força. Às vezes a gente precisa de uma força. Aqui tem a força resultante, né, dado por uma força U mais a força V. E às vezes eu tenho a força resultante, tenho a força V e eu quero a U. Então, obviamente, quando a gente isola U aqui, o R menos o V vai ser U. Então, fazer diferença de vetores é importante também. Mas vamos lá. O ângulo entre os vetores é importante, né? Então, se eu tenho o vetor U, liguei com o vetor U na mesma origem, tem uma certa angulação aqui. Esse ângulo aqui é importante justamente para a gente aplicar a lei do cosseno, que me dá o módulo. Lembra que essa operação aqui, essa equação aqui, nos dá o vetor resultante como sendo a soma vetorial de U mais V. Mas eu não posso colocar aqui qualquer módulo de U, módulo de V, somar e dizer que é o módulo do R. Não, a gente já viu, a lei do cosseno me dá justamente o módulo do R em função do módulo de U, módulo de V e do ângulo entre eles, a abertura entre eles. Então, a resultante ao quadrado é U ao quadrado, V ao quadrado, mais 2U vezes V vezes o cosseno de θ, cosseno do ângulo entre eles aqui, ok? E agora a gente vai falar sobre a diferença, né? Então, se eu quiser vetor, por exemplo, U menos o V,
né? O U menos o V. Bom, fazer o U menos V é manter o U e somar com o negativo do V, porque o U menos V é U mais menos o V. A gente pode pensar assim em termos de operação vetorial, né? Então, eu mantenho o U e somo com o menos o V. Se o V está para cá, menos o V está para o outro lado, ligado aqui na mesma origem, porque eu vou fazer a regra do paralelogramo. E aí, fazendo, né, eu repito o U aqui, né, translado ele para cá, paralelamente, pego menos o V, jogo para cá e ligo a origem com a extremidade dos vetores que a gente transladou aqui. E a gente tem exatamente esse carinha aqui, que é o U menos V, que é exatamente esse vetor aqui. Uma forma mais rápida de fazer isso, o U menos o V é sempre o vetor saindo da extremidade do V e chegando no U. Então, ele sai do V e vai para o U. É o U menos V. Então, esse vetor aqui e esse vetor aqui são idênticos. Aqui a gente tem um outro paralelogramo. Ok? Então, é isso. Linha poligonal. Regra da linha poligonal. É a regra bem mais tranquila, né? Ela envolve poucos cálculos, ela é bastante gráfica, né? Então, na verdade, a gente tem aí, por exemplo, temos um corpo e tem 3 forças atuando nele. E essas 3 forças, né, se a gente considerar esse corpo como um ponto material, atuam num único ponto aqui, F1, F2, F3. Quem é a força resultante? É a soma delas, F1 mais F2 mais F3. Como é que a gente faz essa operação da soma? Via a regra da poligonal. A gente simplesmente mantém o primeiro vetor, o F1, não importa a ordem, né? Mas uma vez que você escolhe a ordem, mantém a ordem. O F1, na extremidade do F1 eu coloco o F2 e na extremidade do F2 eu coloco o F3. Então, eu simplesmente eu vou ligando, né? Na extremidade do F1 eu coloco o F2, na extremidade do F2 eu coloco o F3. E o vetor resultante sai da extremidade, da origem do primeiro e vai em direção à extremidade do último. Né? Então a gente tem o F1, F2, F3 aí, na sequência, e esse aqui é o resultante. Então esse aqui é o meu vetor resultante. Força resultante F1 mais F2, F3. Então se eu tiver 3 forças atuando no meu corpo, simplesmente o resultante está aqui. Ó. É óbvio. Essas forças aqui elas são coplanares. O que significa isso? Estão tudo no mesmo plano. Se por acaso eu fizesse pela regra poligonal, né, ligasse todos esses pontos aqui, a extremidade do último, simplesmente coincidisse com a origem do primeiro, eu ia fechar a linha poligonal. E quando a gente fecha a linha poligonal, qual é o resultado? O que vocês acham que acontece? Coloca aí no chat. Então, se eu tenho 3, 4, 5, 10 vetores coplanares e aplico a linha poligonal e ela se fecha, obviamente, qual é o resultado? Que a força resultante é zero. Porque você não vai ter nenhuma distância da origem do primeiro com a extremidade do último. Essa distância aqui seria zero. Então, aqui eu não tenho uma força resultante zero, porque esses 3 vetores aqui eles não formam uma linha poligonal fechada. Ela está aberta. E essa distância aqui é a força resultante. Regrinha da linha poligonal, né? Então, vamos lá. Um outro método é o método das projeções, né? Que a gente tem trabalhado também com ele em alguns exercícios. Então, imagine que eu tenho 3 vetores quaisquer aqui. Só um comentário. A regra da poligonal é uma regra bastante fácil de utilizar. A desvantagem dela é que ela não tem uma formulazinha para você calcular o tamanho, o módulo, né, dos vetores resultantes, da força resultante. Aí seria interessante, se você tiver com papel milimetrado, né, quadriculado bonitinho, você vai lá e faz a medida. Ou aplica a regra do paralelogramo, vezes cosseno, mas lembra que a regra da poligonal a gente pode aplicar para quantos vetores você quiser. Paralelogramo de 2 a 2. Eu somo os 2 primeiros, o resultado dessa soma eu somo com o terceiro. A outra regra é a das projeções ou da decomposição, né, por componentes. Então vamos lá, eu tenho o vetor A, o vetor B e o vetor C. A princípio eu poderia aplicar aqui, por exemplo, a regra da poligonal. A mais B mais C, ligando a origem do primeiro com a extremidade do último, a gente tem o vetor resultante. Mas o que a gente vai fazer agora, isso a gente já sabe, é falar em termos de componente. O vetor A
ele é dado por componentes perpendiculares. Não necessariamente, mas a gente convencionou utilizar assim, componentes perpendiculares. Então, é o que a gente vai sempre abordar aqui. Então, o vetor A, ele tem uma projeção no eixo x e uma projeção no eixo y. Essa projeção é dada pelos aqueles versorzinhos, né, o i e j. Né? Então, se a gente olha o vetor A aqui e vê a projeção, a sombra que ele faz, né, aqui na direção x, a gente vê que o A ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 unidades aqui. Então, ele faz uma sombra aqui, ele projeta aqui 5 unidades. Então, seria 5i. Ele tem 5i. E na direção vertical, na direção j, 1j, 2j, 3j, 4j, 5j, 6j. Então, se eu vier aqui, pegar uma perpendicular, trazer até aqui, essa aqui que é a projeção do A, a sombra que o A faz na vertical, dá 6. Então, A é 5i, 6j. E o B? Mesma coisa. 1, 2, 3 na direção que horizontal, ele está deitado. Então, ele só tem 3i, e não tem nenhuma na vertical, 0j. O C, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente decompor o C aqui, tem 5 na direção i, 5i, e tem uma altura aqui de 2 na direção j. Então, se eu pegar esse ponto aqui, descer aqui uma perpendicular, uma altura, né, para cá, e aqui para cá, aqui é 2 e aqui é 5. Então, aqui são as componentes. Obviamente, esse vetor R aqui é a soma dessas componentes. Né? Então, lembra, a gente está sempre decompondo em termos de I e J, né? Direção X, direção Y. Né? O A mais B mais C, a gente pode pensar em termos de soma. 5i mais 3i mais 5i vai dar 13i. Então, na direção I, ou seja, no X, eu simplesmente somei a componente do A em X, a componente do B em X e a componente do C em X. Então, eu peguei o C via projeção aqui embaixo, peguei o B via projeção aqui embaixo, o A projeção aqui embaixo e somei todas. Né? Isso no I. E na vertical, a mesma coisa. O A tem 6 unidades aqui e 2, então 8. Então, simplesmente 13i, 8j. Então, na direção x, a soma de A mais B mais C dão 13i. Na direção j, dão 8j. Então, aqui tem 13i e aqui tem 8j. Então, basicamente, se eu vier aqui e decompõe esse vetor resultante aqui, ele tem que ter 13 aqui e aqui tem que ter 8. Né? Esse é o resultante. Esse aqui seria... Se aqui fosse uma força F, aqui seria o Fx, aqui seria o Fy. Então, é o método das projeções. Então, se a gente tem uma força, né, se a gente pensar em termos de IJI, a gente tem 13i mais 8j, por exemplo, que é o do exercício anterior, e a gente tem as componentes. Então, esse vetor F aqui, ele é dado com uma soma de um vetor fx, que tem 13 unidades na direção i e 8 unidades na direção j. Então, quem é o meu f, na verdade? O meu f é o f ou o fy mais o fx como vetores. Soma vetorial. Né? Então, o meu f é o vetor fx mais o fy. Então, falar em fx e falar em fy é a mesma coisa que falar em f. Ou seja, trabalhar com os vetores nas suas componentes é a mesma coisa que trabalhar com o vetor total. Né? Óbvio, se a gente tiver aqui o ângulo entre o vetor e o eixo x aqui, esse ângulo aqui θ, a gente pode simplesmente pegar o tamanho da componente fx, o tamanho da componente fy e calcular. Então, o vetor f é o vetor que tem o seu módulo, o fx ele é um vetor na direção x que tem o seu módulo, que é justamente o tamanho da componente x, e o fy também. E uma aplicação simples do conceito de cosseno e seno, nesse triângulo aqui todo, que é um triângulo retângulo, o cosseno de θ é o cateto adjacente, que é o fx, dividido pela hipotenusa, que é f. Portanto, o fx é f cosseno de θ. Igual a gente já andou fazendo com decomposição de peso. Né? Na direção x, p cosseno de θ. Na direção y, fy é igual a f seno de θ. Se fosse p, py seria p seno de θ.
dependendo de onde vai estar esse ângulo aqui. Isso sempre vai depender do problema. Porque às vezes esse ângulo aqui ele pode estar aqui, então tomar cuidado. Ok? E outra coisa, se eu quiser saber o módulo do f, eu tenho que saber o módulo de f. Eu posso medir aqui, obviamente, né? Mas via as componentes, né? Eu posso simplesmente, conhecendo o fx em módulo e o fy em módulo, teorema de Pitágoras, porque esse triângulo aqui é retângulo. Né? Então, a hipotenusa ao quadrado é esse cateto quadrado mais esse cateto quadrado. Então, seria 3 ao quadrado, 3 ao quadrado mais 8 ao quadrado raiz quadrada. É óbvio que esse resultado aqui é uma particularização da lei dos cossenos. Por quê? Porque se a componente fx e a componente fy, né, somadas, regra do paralelogramo, dá o f, é a lei do cosseno que me dá o módulo do f. E o f vai ser o fx ao quadrado, mais fy ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles, entre as componentes. E esse ângulo aqui é 90. Só que, obviamente, se esse ângulo aqui é 90, o cosseno de 90 é zero, não aparece esse termo aqui. Então, f ao quadrado é fx ao quadrado, mais fy ao quadrado. E aí a gente finaliza aí a parte da revisão. Então, vamos lá. Equilíbrio de um ponto material. Vamos ao que interessa. Em termos de novidade da aula. A resultante do sistema de forças aplicadas a um ponto material em equilíbrio deve ser constantemente nula. Isso aqui já é a definição do que significa uma condição de equilíbrio para um ponto material, que é o que a gente chama de equilíbrio translacional. Não é de rotação. Esse equilíbrio aqui não garante que um corpo extenso possa estar girando. Isso a gente vai tratar em um outro momento. Aqui é um ponto material. Um ponto material a gente nem pode falar sobre giro, porque um ponto material não tem dimensões, a gente não tem referência para giro. Né? Então vamos lá. Se a resultante das forças aplicadas for zero, né, esse ponto está em equilíbrio. É o chamado equilíbrio translacional. Tá? Então, qual é a consequência disso? Então, a força resultante ser zero, e a gente sabe que a força zero que eu coloquei como zero vetorial, porque é um vetor, né? A força resultante é zero, significa que a soma vetorial tem que ser zero, todas as forças têm que se anularem. E F é igual a MA, então M vezes A também tem que ser zero, se o corpo estiver em equilíbrio. M é diferente de zero, porque um ponto material tem massa, então o R tem que ser zero. Porque se eu estou multiplicando dois fatores aqui, os dois são zero, o produto é zero, um dos dois tem que ser zero. O M não pode ser zero, então A é zero. Então eu não tenho aceleração resultante. E não ter aceleração resultante significa que eu não posso ter nem centrípeta, nem tangencial. Se eu não tenho centrípeta, eu não posso estar fazendo uma curva. Se eu não tenho tangencial, eu não posso estar mudando o módulo da minha velocidade, do meu speed. Não pode ficar mais rápido, nem mais lento. Então, o corpo em equilíbrio ou está em repouso ou está em movimento. Essa que é a ideia. E que tipo de movimento é esse? Retilíneo e uniforme, porque não pode ter resultante centrípeta também. Né? Então, a velocidade vetorial é constante em relação ao referencial inercial. Então, lembrar que quando a gente fala em termos de velocidade e posição, é sempre em relação ao referencial, né, inercial, onde as leis de Newton valem. Né? E se a aceleração resultante total ela é zero, eu não posso ter centrípeta, então ele tem que estar com uma velocidade vetorial constante, ou seja, não pode mudar a direção, então é movimento retilíneo. E não posso estar cada vez mais lento e nem cada vez mais rápido. Eu não posso ter mudança de módulo de velocidade. Né? Então, ou estou em movimento retilíneo uniforme, ou estou em repouso. Se eu estiver em repouso, a gente chama de equilíbrio estático. Se eu estiver em MRU, a gente chama de equilíbrio dinâmico. Né? Esses são equilíbrios translacionais. Então, não ter aceleração não significa que não tenha movimento. Lembrar aquela questão toda lá dos aspectos históricos que a gente tratou, né? Que é justamente quando a gente abandona a ideia aristotélica, né? De que tudo que move é movido por alguma coisa. Não, para Newton, eu posso estar em movimento inercial, por conta de uma inércia, e não por conta de uma força resultante. Agora, se a força resultante é zero, esse movimento ele tem que ser o quê? Retilíneo uniforme. Ou, em relação ao referencial, parado. Ok? Então, vamos lá. Um exemplozinho.
Em uma operação de resgate, um helicóptero sobrevoa horizontalmente uma região, levando pendurado um recipiente de 200 kg com mantimentos e materiais de primeiros socorros. O recipiente é transportado em movimento retilíneo uniforme, sujeito à força do peso, resistência do ar, que é horizontal, já está falando, e a tração, exercida pelo cabo inextensível que prende o helicóptero. Aqui é um ponto, tá? Sabendo que o ângulo entre o cabo e a vertical vale θ, e o seno de θ é dado, 0,6, o cosseno de 0,8, a gravidade 10, qual é a intensidade da força de resistência do ar que atua sobre o recipiente em Newton? Então, a gente tem um helicóptero, tem uma certa angulação aqui entre a vertical, né, e o cabo, e aqui a gente tem um ponto material. Né? Esse corpo aqui a gente vai tratar como um ponto material. 200 quilos, gravidade 10, ele tem 200 quilos de massa. Obviamente o peso é 2.000, né? Porque vezes é mg, né? Massa vezes gravidade. Então vamos lá. Primeiro, esse movimento aqui é um movimento retilíneo uniforme, foi colocado no enunciado, velocidade constante. A gente pode até perguntar, ué, mas se é velocidade constante, por que está fazendo um ângulo aqui? A gente não viu na aula passada que para a gente ter o ângulo, né, o seno tinha que ser acelerado? Sim, mas lá a gente não tem a força de resistência do ar. É a força de resistência do ar que garante esse ângulo aqui também. Ok? Então vamos lá. Quais são as forças que estão atuando aí? A tração no cabo, uma força peso, e toda força de resistência, de atrito e resistência do ar, ela é contrária ao movimento. Se o movimento é retilíneo na horizontal, ela é para trás. A gente vai chamar de F, essa força de resistência. Então, você tem F para trás, T a tração e o peso para cá. E para o sistema estar em movimento retilíneo uniforme, ele tem que estar em equilíbrio. É um equilíbrio dinâmico, não é um equilíbrio estático. Então, vamos lá. Lembra que se a gente tem as forças coplanares, e para estar em equilíbrio a resultante tem que ser zero, e se eu tenho forças coplanares, eu posso aplicar a regra da linha poligonal, e a linha poligonal, né, a regra, nos diz que se a gente ligar todos os vetores e eles se fecharem, a resultante é zero. Então, se eu quero uma resultante é zero, simplesmente eu vou aplicar a linha poligonal e notar se ela fecha. E ela tem que fechar, porque a resultante tem que ser zero. Então, se eu somar a tração, o peso e o F, tem que dar zero. Por quê? Porque o seno está em equilíbrio. A resultante tem que ser zero das forças, a soma. Eu só tenho 3 forças. Então, necessariamente, elas têm que estar dispostas aqui num triângulo que se fecha. Porque se esse triângulo tivesse aberto, eu teria uma força resultante, diferente de zero. Então, a tração e o peso, a tração está aqui, o peso está na vertical. O peso está nessa direção aqui, vertical. A tração e o peso fazem um ângulo de θ, né? Porque eu poderia colocar o peso aqui, por exemplo. O peso está na vertical, a direção dele. E a tração está aqui, tem ângulo θ. Então, a tração e o peso fazem ângulo θ aqui. A força de resistência do ar está para trás, na horizontal, está aqui, F. Então, F mais P mais F tem que ser zero. Portanto, quando eu ligo a regra da poligonal, na extremidade do T eu coloco P, na extremidade do P eu coloco F, elas simplesmente se fecham aqui. Então, a gente tem 3 vetores aí coplanares, né? Então, se isso aqui fecha e o P está na vertical, o F está na horizontal, aqui é 90 graus, a gente tem um triângulo retângulo. A gente pode trabalhar com triângulo retângulo. Por exemplo, perguntar quem é a tangente do θ. A tangente é o cateto oposto, que é o F, dividido pelo adjacente, que é o P. O T aqui é a hipotenusa. Então, a tangente é F dividido por P. Portanto, meu F é tangente vezes P. Meu F é P vezes tangente. Eu já tirei aqui a setinha, porque aqui eu estou tratando de módulos, né? Não estou tratando mais de vetor. Os vetores estão aqui na representação gráfica. Quando a gente vai fazer cálculo com eles, módulo. Então, meu F é P tangente de θ, que é a pergunta do exercício. Qual é a força de resistência do ar? Eu tenho um P, que é mg, tangente de θ. Então, vamos lá. O P é mg, a tangente de θ a gente aprendeu que é seno sobre cosseno, né? E, simplesmente, foi dado o seno e o cosseno no enunciado. O seno é 0,6 e o cosseno é 0,8. O m é 200
O G, 10, só fazer a conta da 1.500. E aí a gente finaliza. Então, nesse ponto aqui, por que já colocou toda a força aplicada no ponto? Porque eu estou tratando, né, esse objeto aqui como ponto material. E as forças atuando nesse ponto material tem que zerar. Tem que ser zero aqui. Ok? Linha poligonal fechada. Aqui nesse exemplo as forças são coplanares. E aí a gente finaliza aí, vamos lá para mais um quiz aí, conceitual. Na situação do exemplo anterior, em relação ao recipiente, temos uma situação, e aí tem as perguntas, o tempo. Ok, então, quem analisou aí a situação aí, lembrando o conceito de equilíbrio, primeiro, se esse ponto aqui, o helicóptero, né? O helicóptero está carregando o objeto, né? Está todo mundo aí com uma velocidade constante, vetorialmente falando, movimento retilíneo uniforme, e tem velocidade, não estamos em repouso. Se não estamos em repouso, em relação ao referencial, poderia ser, por exemplo, o solo, não pode ser equilíbrio estático. É equilíbrio porque a força resultante é zero. Então, se não é equilíbrio estático, só pode ser equilíbrio dinâmico. Então, essa situação é de equilíbrio dinâmico. Não está fora do equilíbrio e depende do referencial? Não. O que depende do referencial é... Vamos lá. Em relação à situação do exemplo anterior, em relação ao recipiente, o que depende do referencial é saber se a gente simplesmente está levando em conta, né, a situação em relação ao, por exemplo, ao piloto do helicóptero, né, ou um outro avião que está passando, mas eu estou adotando aqui que o meu referencial é o solo, né? Então, na verdade, a gente poderia pensar o seguinte: o equilíbrio é dinâmico para quem está no solo. Eu estou adotando isso, mas eu estou adotando isso agora, que eu estou falando. Mas o enunciado não fala que esse referencial está no solo. Então poderia ser, por exemplo, o piloto, poderia ser um outro avião. E aí eles poderiam dizer, o equilíbrio é estático ou o equilíbrio é dinâmico. Ok? Então é isso. Então o equilíbrio depende do referencial, porque a gente sabe que repouso, né, e movimento, né, em relação ao referencial inercial, são estados de movimento, que dependem desse referencial. Ok? Então, é isso, ficamos por aí.